Oi, como vocês estão? Eu aqui, mais uma vez. Eu sempre falo isso no início das minhas vidas. Mas eu sempre, quando eu venho aqui, é um momento de reflexão pra mim, e especialmente pra mim, né? E que eu quero passar pra outras pessoas. Então, como é que todos estão? Como é que vocês estão? Como é que tá passando a vida? E hoje eu vim falar sobre inteligência emocional. Quando a gente fala essa palavra, inteligência emocional, né? Cada um interpreta de uma forma, mas acho que a grande maioria pensa de de como você lida com as suas emoções de uma forma inteligente. Isso é uma coisa que às vezes passa muito despercebido, né, pelas pessoas. E se a humanidade, se aí eu volto a falar, como eu já falei de outros vídeos, principalmente pais e professores. Mas esses pais e esses professores também teriam que ter tido essa bagagem de, desde novos, crianças, tudo começa na infância, de serem educados de uma forma com inteligência emocional. Ah, Milena, o que é inteligência emocional? É assim, eu falo um pouco sobre a experiência própria do que eu penso e também do que eu li. Eu li um livro que chama Inteligência Emocional, o autor é Daniel Goleman, e ele fala como isso impacta em várias áreas da nossa vida. Eu vou até ler o que ele define assim como inteligência emocional. Vou ler só para dar um enredo. Inteligência emocional é a capacidade de criar motivação para si próprio, né? De persistir num objetivo, apesar dos percalços que a vida acontece, de se manter bom no estado de espírito, de impedir que a ansiedade, gente, interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Que tudo isso palavras. Mas o que é ter inteligência emocional? Tem gente que confunde como inteligência emocional é que tem QI alto, QI, até fala no livro. QI é uma inteligência intelectual. É quando aquela pessoa ela foi de uma certa forma avaliada e ela é muito inteligente intelectualmente. Ela tem vários conhecimentos. Mas isso não quer dizer que ela tem inteligência emocional. Senão a gente não veria várias gentes conceituadas na questão do intelecto mesmo, explodindo, tendo um momento de fúria, um momento de descontrole mesmo, emocional. Então, assim, a inteligência emocional é quando você sabe controlar, né? Quando você consegue controlar todas as suas emoções. Não ter emoções é bom? Não. A gente tem que ter emoções, sim. A gente tem que saber desenvolver nossas emoções. Nossas emoções, normalmente a gente... eu penso assim, agora é eu, Milena, falando. Eu acho que nos momentos que a gente mais tem que desenvolver essa inteligência emocional, infelizmente são nos momentos mais, às vezes, negativos. Como assim? Às vezes você está com medo de alguma coisa. Nós, seres humanos, temos muito, assim, o medo na nossa vida. Então, o medo, a raiva, para mim são esses dois momentos que você tem que controlar sua inteligência emocional. Quando você está com muita raiva de alguma coisa, aconteceu uma coisa muito ruim com você, às vezes, muitas vezes, todos nós agimos por impulso, com raiva, com violência, e a gente vê isso em vários aspectos na vida, né? Vários. Hoje mesmo eu tô aqui com essa camisa do Brasil. A gente tá passando por um momento no nosso país, né, de julgamento, de várias manifestações que as pessoas usam a emoção para extravasar. Infelizmente, a nossa pátria, a nossa cor verde e amarela foi usada como símbolo para separar, né? Separar o que quem usa quem usa outra cor, acha que é certo ou errado. A gente não se une para brigar por uma causa justa. Sempre tem essa disputa. Diferente de que outros países. Eu já morei na França e lá é o berço da manifestação, das greves. Hoje é dia 10 de setembro de 2025.
Tá tendo vários protestos lá, mas todo mundo briga, luta, gritam por uma mesma causa, né? A maioria briga, tem os opositores, mas todos têm o mesmo ideal, que é sempre melhorar o país, melhor condição de vida para as pessoas. A gente aqui, a gente briga por classe, a gente briga por estar certo, a gente briga porque a gente nem escuta o que o outro quer estar falando. A gente não pensa num coletivo, é cada um pensando por si. Aí vamos deixar isso pra lá. São emoções, tá vendo? É você saber lidar com as emoções. O que significa você saber lidar com as emoções? Eu tô olhando aqui, escrevi algumas coisinhas, assim, que pra não me perder no enredo aqui da nossa conversa. As nossas emoções que fazem a gente ter o nosso impulso de agir, né? E ela tá ligada a vários setores da nossa vida. Na questão, né, pessoal, interpessoal. Intra é com a gente mesmo. É essa que a gente tem que controlar com maior força. Mas inteligência emocional, ela tem muito a ver com a gente, mas muito a ver com o todo de quem você convive. A não ser que você more numa ilha isolada, sem ninguém, você não vai ter tanto trabalho em desenvolver essa inteligência emocional na parte, né, de um conjunto com outras pessoas. Mas de qualquer forma você vai desenvolver essa inteligência emocional com você mesmo. Porque até estar sozinho, você tem que controlar suas emoções, seus pensamentos. E é um controle diário, né? Na vida amorosa, normalmente é o que fala mais alto, né? A questão da paixão, do amor de marido e mulher, de mãe, pai, né? De amigos. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente passa pela rua, tá andando, aí um amigo passa e nem olha pra gente. A gente reconhece, mas ele não fala. Aí nosso primeiro pensamento é incrível. A gente vai e diz, o que eu fiz? Por que ele não falou comigo? Porque aí se a gente tiver esse primeiro impulso, nos leva a isso. Mas se a gente tiver uma nossa inteligência, se a gente trabalhar sempre essa inteligência emocional, a gente pode dizer assim, ele acho que ele não me reconheceu. Pronto. Pode ser que meu amigo não me reconheceu, ou então ele está preocupado pensando em algum problema dele, e ele nem viu quem estava na frente dele. Ou realmente ele não reconheceu, de longe ele não enxerga ninguém. Se a gente levar para esse lado, a gente vai seguir tranquilo. Mas se a gente chegar, o que foi que eu fiz? Aí ele tá com raiva, não sei o que foi. A gente vai ficar remoendo isso, desnecessário até saber. Quando a gente tá apaixonada, aí manda uma mensagem, né? Tem muito imediatista nas nossas emoções. Aí aquela pessoa que a gente gosta não respondeu. Não quer me responder, não quer falar comigo, não quer... Ai, meu Deus, por quê? Aí dá aquela ansiedade, aquele pico de emoções que você tem que saber controlar. Você pode parar e pensar e dizer assim, tá ocupado. Ele vai me responder depois. Né? Ele não pode falar agora, ou ele tá tomando banho, ou no trabalho. Então, pra mim é isso. Você controlar, né? Ter essa aptidão mesmo de controlar suas emoções a todo momento. Aí eu já falei na área né, política, a religião, a gente toma muito partido do que a gente segue. E a gente não sabe, tipo assim, se a gente é católico, protestante, a gente quer levar muito as nossas emoções pro nosso lado. E às vezes não sabe entender que aquela pessoa está passando por aquele momento, ela tem o segmento dela. Se ela me pedir, se ela me perguntar, eu vou expor o que eu sinto, o que eu penso sobre religião, sobre política. Então, e ter um equilíbrio em conversar, não é querer só impor os seus e escutar. Inteligência emocional também é escutar o outro. É desenvolver isso mesmo, o tempo todo. Você tá, eu já falei isso até ficar redundante em outros vídeos meus. O equilíbrio, pra mim, o equilíbrio é a base de tudo da vida. Claro, não somos perfeitos. Momento de cólera, de raiva. Às vezes você arrumou a casa toda, aí o filho pequeno chega com o pé cheio de lama e pisa. Se você não tiver emoção de entender que é uma criança que veio da rua, ou até um adulto que se passou, ou então assim, tudo depende da forma que você vai reagir. O que é, Milena, pra mim? O que é uma inteligência emocional? Inteligência emocional é tudo que se refere a você, a como você vai reagir a
cada momento do seu dia, no dia todo, no dia que tem 24 horas, na sua vida. Se você fez uma entrevista de emprego e não passou, se você foi aprender a dirigir e não conseguiu, ou as emoções boas também. Eu costumo dizer muito assim, eu não me iludo assim, eu não me envaideço muito com elogios, nem com muitas críticas. Eu tô aqui gravando. Antigamente eu me importava, né? Tudo isso tem a ver também com a questão da maturidade que você vai alcançando. Antigamente eu me importava com tanta coisa que eu acho que a inteligência emocional de lidar com essas circunstâncias é isso. Às vezes a pessoa te enche de elogio, aí você quer agir no momento do elogio. Se você se reconhece de verdade, tanto o elogio quanto a crítica vai te levar a alguns sentimentos e você tem que saber lidar com essas emoções, né? Se uma pessoa fala, Milena, você emagreceu, malhou, ai que bom, aí você fica feliz, agradece, mas você sabe o que você está fazendo, então você realmente está feliz. Se alguém fala assim, você engordou, mas você sabe que na balança você perdeu peso, que você está fazendo sua parte, você para e pensa, poxa, mas assim, não é o que é o problema, é o olhar dela. Você tem que conhecer a sua realidade, a sua conduta, seus hábitos, né? A questão dos hábitos, sua rotina, seu estilo de vida. Então, muitas vezes a gente se deixa levar por emoções, por momentos que você se deixa descontrolar, vou dizer assim. Tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. As emoções boas, eu sei que é bom, você extravasa, mas tem aquelas pessoas até que no momento bom adoram fazer, como é que diz? Promessas e várias coisas. Eu acho que isso também você tem que saber controlar, saber ter a inteligência emocional de lidar. Às vezes estou parecendo um pouco redundante, né, falando. Mas para mim é isso. A inteligência emocional é a forma que você reage a cada situação da sua vida, seja ela boa ou seja ela ruim. Então é isso, eu tava pensativa, li o livro, tô lendo ainda, não terminei não. Gostei bastante, tô gostando muito e vim falar isso. Tem até uma parábola que tem do macaco, né? Com a aranha, se eu não me engano. Até meu marido me falou esses dias. Tinha uma mãe macaca, que ela tava vendo uma aranha, que ela tava numa folha. De alguma forma ela se distanciou, tava na margem de um rio, tava numa folha, e ela era mãe também, a mãe aranha, né? Uma aranha caranguejeira, com seus filhotes. Então a mamãe macaco, ela se sentiu querer ajudar. Aí ela jogou água para que a folha fosse chegando perto da margem e que essa mãe aranha conseguisse sair, essa aranha caranguejeira conseguisse sair com seus filhotes. A aranha chegou. E quando a aranha saiu, a primeira coisa que ela fez foi picar a mamãe macaca, que morreu e deixou seus filhotes. Então, é da natureza de cada um, né? Às vezes o problema está em cada um. A índole, a conduta de como agir. A gente não vai mudar ninguém, a gente só vai responder por nós mesmos, por nossas ações, né? Outra parábola que eu gosto é a parábola, acho que é parábola o nome, que é assim, um passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça, mas ele só vai fazer o ninho se você permitir. Então na vida é assim, alguém pode chegar com uma coisa negativa, uma palavra, mas você só vai remoer aquilo se você permitir. Se você estiver bem com você mesmo, se tiver autocontrole, se você tiver só inteligência emocional, vai passar. Você vai olhar para aquela pessoa, você vai analisar, você vai se conhecer, que você se conhece, a pessoa que se conhece é isso. Então, vamos ter mais autocontrole, né? Principalmente com as crianças. Conhecer... eu já falei até outro vídeo, até que eu estava falando sobre a questão do avanço da tecnologia. As crianças estão muito presas em celulares.
E isso é uma coisa que influencia bastante na questão da inteligência emocional. As crianças elas não estão hoje reconhecendo as emoções. Por quê? Elas não estão interagindo. Elas vivem presas na frente de um aparelho, conversam com muita gente, às vezes até crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que são essas fases que está em formação ainda, até os 20 e poucos anos, não tem o glóbulo frontal ainda totalmente desenvolvido, né? Então tem essa alteração mesmo. Então, assim, eu acho que essas crianças, elas estão perdendo a empatia, elas estão perdendo a qualidade de reconhecer emoções, né? Quando a gente, e para reconhecer essas emoções, reflete de como a gente vai agir, né? Até um momento assim, se você vê que alguém vai agir com você de uma forma grosseira, você tem que ter um momento de se retrair, de se proteger. Então, assim, essas crianças que estão nascendo, que estão vindo dessas gerações embebecidas, enxurrada de só rede social, Instagram, TikTok, vários aplicativos que só prendem cada vez elas mais nas telas, elas não olham nos olhos, elas não conseguem reconhecer emoções de verdade, como quando alguém está com medo, quando alguém está feliz, às vezes ela não consegue, ela se torna empática, ela não tem empatia. E isso transforma em adultos com problemas, vários problemas depressivos, problemas que pessoas querem se suicidar, pessoas que não conseguem desenvolver uma vida saudável. Então, uma coisa que eu volto a dizer, olhem, tenham mais cuidado, principalmente a gente que é adulto, quem está assistindo esse vídeo, que tem que ter esse controle, pais, professores, toda a sociedade, tios, tia, avó, amigos, olhem para as crianças, conversem, desenvolvam essa questão da empatia, das emoções, para que elas entendam e para que a gente crie adultos inteligentes emocionalmente, para saber lidar com tudo na vida, porque se você tem inteligência emocional, isso acarreta até na sua vida financeira, na sua vida profissional. É uma cadeia, mas tem que começar hoje, tem que começar agora. E a gente não está tendo esse preparo. Governantes, vamos levar isso. Eu acho que deveria também, já falei em várias outras coisas, deveria também ser uma matéria nas escolas. Se eu não me engano, no livro fala um pouco que algumas escolas nos Estados Unidos, em Londres também, eles estão tendo matérias que desenvolvam nas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, inteligência emocional. E tem muitas técnicas para isso. Se nas casas, nos lares, os pais não estão conseguindo fazer esse momento, eu acho que, de alguma forma, tem que ser uma coisa mais imposta, para que a criança até chegue em casa e traga isso para os seus pais. Elas saibam reconhecer personalidades, elas saibam reconhecer momentos de fragilidade, de emoção. Isso leva, quando eu falo que leva para a questão profissional, leva o quê? Ela sabe distinguir cada personalidade de cada coleguinha, quem vai fazer bem para ela, quem ela vai se afastar, quem ela vai ficar junta, e tudo isso. Então, é isso, gente. A inteligência emocional começa cedo. Acordem, olhem para as crianças, desenvolvam isso na sua vida a todo instante, olhem para vocês mesmos e digam, eu preciso ter esse controle. Não deixe o passarinho fazer o ninho. É isso, gente. Beijo, até a próxima.